bonitas! Então a gente vai começar mais um episódio do Fala Bonita. Hoje a gente trouxe para conversar a Adriana. Eu vou tentar ao máximo não chamar de tia Nana, que ela é minha tia, não é de vocês, então vamos, né? Mas a Adriana, ela é dona então da Lê Nutrê, foi a criadora, e hoje ela vai falar pra gente um pouquinho sobre a kombucha. Adriana, Oi, seja pessoal. bem-vinda. Obrigada, Jaque. Muita honra de poder estar aqui contribuindo para esse podcast. É muito prazer, me chamo Adriana, como a Jaque já falou, sou proprietária da Lê Nutrê e vim conversar um pouquinho com vocês sobre essa bebida tão diferente, que muitas pessoas já ouviram falar, outras nem tanto, e a gente veio aqui conversar sobre isso. Então fala um pouquinho pra gente de onde surgiu essa ideia assim de... Eu sei que a gente já começou com alimentação saudável e foi seguindo, né, até chegar na kombucha. Se quiser contar um pouquinho dessa... Sim, eu sou formada em nutrição, né? Então, eu não conseguiria trabalhar com nenhum outro tipo de alimento que não fosse algo saudável, algo interessante que eu pudesse estar oferecendo também para minha família e pessoas que a gente ama, né? Então, o ramo da nutrição eu atuei em clínica durante um tempo, não teve gostou. match, não fechou. E aí eu queria trabalhar, aproveitar essa minha formação para poder trabalhar com algum outro produto, outro serviço que tivesse a ver com nutrição. Então surgiu a ideia de trabalhar com a kombucha. Então é mais um amor pela alimentação, não pelo... Sim, por clinicar. sim. Entendi. E a tia começou... A receita da Lê Nutrê foi vocês que desenvolveram, né? Das kombuchas. Sim. Como é que começou esse processo? Tipo, de onde é que surgiu? Num curso de pós-graduação de nutrição, eu conheci a kombucha pela primeira vez, nunca tinha ouvido falar. Não foi amor à primeira vista, porque o sabor que eu experimentei era o sabor natural. A kombucha, ela tem a natural, né? E tem a saborizada. Então, A natural é só o chá preto, natural né? é só o chazinho fermentado com a F1, que a gente chama, que é a primeira fermentação. Leva em torno aí de 15 a 20 dias, dependendo se é verão ou inverno. E após esse período ela já está pronta, ela já é uma kombucha. Ou você pode saborizar com frutas, sucos, especiarias. E como eu não gostei da kombucha natural e existem kombuchas saborizadas, veio a ideia de desenvolver receitas que as pessoas pudessem aceitar melhor. E a nossa ideia, já que inicial, era poder atender a toda a família, né? Desde criança, adulto, idoso. E como o idoso e a criança, eles estão nos extremos da idade, eles têm um paladar muito sensível, né? O idoso pela idade e a criança pelo início ali, né? De todo o desenvolvimento dele. Aí a gente escolheu sabores que pudessem ser leves, gostosos, né? E que pudessem ser atrativos para esses dois públicos, que não fossem sabores muito ácidos, sabores muito cítricos. Eles são similares, assim? Eles gostam mais de doce ou... Eles gostam mais do de uva. Uva é o nosso sabor que mais sai, né? A criança eu entendo porque suquinho de uva quando começa no colégio, suquinho natural, é o tradicional. E a pessoa o adulto, ele remete muito ao vinho, apesar de Lê Nutrê não ser uma bebida alcoólica, é uma fermentação, né, Jaque? Então, essa fermentação, o vinho também é uma fermentação, então a kombucha de uva, ela remete ao vinho. Então, acho que por isso que é um dos sabores que mais tem saída. E as nossas receitas foram desenvolvidas pensando em atender a toda a família, aos diversos tipos de paladares e que tivessem algo a mais. Por exemplo, a kombucha ela já tem todo um benefício, né? Então, se a gente adicionar o hortelã, ele é mais digestivo. Ah, fazer um combinado assim? Isso, o gengibre, ele é anti-inflamatório. Então, as duas especiarias que a gente mais usa é o gengibre e é o hortelã por essa função a mais. Seria a perfumaria que a gente fala, né? Uma função a mais além de nutrir. Tá cuidando um pouco desses detalhes, assim, sabe? Eu peguei uma listinha aqui porque eu vi que a kombucha tem muitos benefícios, né? Sim. Aí aqui ela fala, né? Protege contra doenças neurodegenerativas, complexo de vitamina C, melhora a pele, gostei muito dessa, reduz o inchaço, estresse, insônia, dores de cabeça, melhora o sistema intestinal, imunológico, controla a pressão arterial, regula o açúcar no sangue,
Até achei legal essa, que tem uma pergunta mais pra frente, que eles colocaram na caixinha, que se podia ser bebido por diabéticos, então acredito que... Sim, sim, ela pode ser. O diabético pode consumir sim, porque ela controla o índice glicêmico, ela não deixa ter aquele pico de insulina, né, de uma bebida mais açucarada, digamos assim. Então, nós temos clientes que são diabéticos, a Lei Nutri ofereceu a receitinha, nosso segredinho lá, para que ela pudesse levar para o médico Ah, para ver se na contagem de carboidratos aquela Passa, né? receita poderia estar acessível ao consumo dela. E todas as clientes a gente faz isso porque a gente tem uma responsabilidade, né, Jaque? Quando a gente fala no benefício, se a gente for pensar em medicina tradicional chinesa, né, os orientais, eles têm uma cultura diferente dos ocidentais, né? Muito. Lá na cultura oriental, inclusive onde surgiu a kombucha, né, foi lá na época da dinastia Qin e tal. A kombucha era tido para essa parte mais assim farmacológica, digamos, mais de cura, mais de medicamentosa, digamos assim, né? Aqui no Ocidente, a gente não tem essa cultura e a gente nem pode falar muito desses termos mais médicos e tal, porque a legislação não permite. Mas se eu te digo assim, Jaquel, a kombucha ela atua diretamente no intestino. Dizem que o intestino, dizem não, a ciência mostra, né? O intestino é o segundo cérebro. Nós temos quase mais neurônios no próprio intestino do que no cérebro. E nós temos uma conexão muito grande intestino-cérebro. Se o teu intestino está bacana, tu consegue um fluxo de sangue muito melhor para o teu cérebro, tu pensa melhor, tu raciocina melhor, aí tu consegue ter mais foco, tu consegue ter mais concentração. A Bem Bonita e a Inkel, elas trabalham com beleza. Aí se tu me perguntasse assim, mas aonde que a kombucha atua, né, na pele e tal? Sim, a kombucha ela tem ação antioxidante, ela é rica em vitamina C. Todo fermentado ele é rico em vitamina C, né? Vitamina C é antioxidante. Então, se você bebe kombucha, você vai ter um sangue mais líquido, mais fluido, você vai ter uma detoxificação, você entende que a sua pele ela também vai ficar mais limpa. Porque quando o sangue está muito sujo, né? Já que a gente fala sangue sujo, um sangue carregado, Pesado. excesso de açúcar, excesso de corante, excesso de trigo, todo o excesso, né? Ele esconde uma falta. É até um ditado que diz, né? Todo excesso esconde uma falta. Se você tem um excesso disso tudo, falta alguma coisa. O que falta para uma pele cheia de espinhas, uma pele que não é bem cuidada? Falta um sangue limpo, um sangue cheio de oxigênio, um sangue bem hidratado, cheio de nutrientes, cheio de vitaminas. A kombucha é rica em vitaminas do complexo B. Então, e o que é o suor na realidade, né, Jaque? O suor também é todo líquido que sai ali do corpo. Consequentemente, as pessoas que têm muita espinha, muita acne, que não têm uma pele legal, é como se os poros ficassem, né, prejudicados devido a essa falta de circulação, enfim. Então você começa a hidratar o seu corpo, a sua pele reflete muito disso, sabe? Então sim, a kombucha também ajuda numa pele melhor, mais elástica, mais hidratada. Seria uma entidade de dentro pra fora. Isso, bem isso. Se cuida de dentro para fora. Seria bem. Adri, conta pra gente então o que é esse Scooby? O Scooby, ele é a base para a fermentação da kombucha, né? O Scooby, ele é tipo uma geleia, uma gelatininha. Tu tava tomando uma kombucha, me empresta aqui, Jaque. Nos bastidores a gente toma kombucha, né? Então, por exemplo, a gente chama de kombucha o líquido. Esse líquido aqui, que é um chazinho verde fermentado. Então, esse chazinho, esse líquido aqui se chama kombucha. O Scooby, ele é uma matéria de celulose, ele é um aglomerado de leveduras e bactérias, que ele é colocado no chá verde e ali ele vai fazer toda a fermentação, onde a gente vai ter a kombucha. Como se fosse uma analogia fácil de entender,
como se fosse a água e o gelo. O gelo, ele é condensado, uma água condensada. Então, o SCOBY, que é uma sigla em inglês que quer dizer cultura de leveduras e bactérias, seria como se fosse um líquido condensado. Então, é a mesma coisa, só que de formas diferentes, matérias diferentes. Então, para se fazer kombucha, fazer esse chazinho fermentado, a gente precisa do tal do SCOBY. E daí, isso se compra? Como é que arruma esse tipo? Então, você pode fazer um SCOBY a partir de uma kombucha sem sabor. Se você pegar uma kombucha sem sabor e você deixar ela fermentando, botar os nutrientes que ela precisa para fermentar, depois de 15 dias ela já começa a criar um SCOBYzinho ali e esse SCOBYzinho vai se fortalecendo, sempre adicionando o chazinho e ele vai formar um SCOBY do nada. Só que em empresas a gente tem um SCOBY gigante. Ele é gigante, ele é tamanho daquelas panelas industriais, mas ele começa pequenininho. Então, se você for fazer... Como se alimentasse um monstrinho. Isso. Se você for fazer 2 litros de kombucha, você vai pegar aquele vidro de conserva, o seu SCOBY vai ser desse tamanho. Ele vai começar a crescer com o passar do tempo. E aí você vai doando para alguém da família ou você joga fora. Tem gente que faz sushi desse próprio SCOBYzinho ali, dessa matéria orgânica mais condensada. Ele vira tipo uma alguinha? Isso, é como se fosse uma alga, isso mesmo, já tipo uma gelatininha, assim, sabe? Tem gente que... Já tem indústrias que fazem tecido, tem roupas ecológicas feitas do SCOBY. Se eu arrumar uma foto, eu vou colocar a foto do SCOBY, porque eu tô achando... Bem interessante para quem não conhece. E também dá para... Tem gente que continua com a sua matriz fermentando em casa. E esse excesso, porque ele vai ficando mais grosso. Então, com o passar do tempo, você tem que diminuir essa quantidade de SCOBY no seu litro de chá, senão ele vai ficando muito ácido, né? E aí esse excesso de SCOBYzinho que vai ficando, se você não tem para quem doar e não quer jogar fora, e não vai fazer roupa também com ele, você pode colocá-lo na planta, porque na realidade ele acaba nutrindo aquela planta, porque ele nada mais é do que vitaminas e minerais. Até no final da vida ele vira adubo. Até no final da vida. E aí você mistura com a terra ali, né, e faz um adubo. E não é tipo Scooby-Doo, Scooby-Doo que a gente assistia quando era pequena, né? Então isso que é SCOBY, é a base para poder fazer a kombucha. E a gente falou da kombucha, e o que que é? O que que tem aqui dentro, né, Jaque? Aqui dentro tem vitaminas, minerais, vitaminas do complexo B, ácidos. Nós temos 4 ácidos orgânicos, né? E um deles é responsável justamente pela detoxificação do fígado. Então, por isso que a gente falou da pele, uma pele mais interessante e tal. É isso, cuidando de dentro para fora. E o próprio pai da medicina, né, já que ele fala que o seu alimento seja o seu medicamento, né? Então, e que toda doença começa pelo intestino. E a kombucha, por ela ser rica em probióticos, tem vários artigos que falam isso, né? Kombucha não é um remédio, não é um medicamento. Ela é uma bebida bem interessante que serve também para substituir o refrigerante numa alimentação mais saudável. Nós temos um sabor que é de beterraba e os atletas adoram como pós-treino, porque a beterraba ela é vasodilatador. Então ela auxilia ali no treino e tal. E pós-treino, ela também auxilia na recuperação da cartilagem. Doping natural. Na cartilagem, porque como ela é rica em vitamina C, a nossa cartilagem precisa de colágeno. O precursor do colágeno é a vitamina C. E a kombucha tem essa função. Então, quando ela substitui um refrigerante que é mais calórico, que tem corante, acidificante, aí você vai dizer, Adri, mas o refrigerante também é ácido, a kombucha é ácida. Não, a kombucha ela é ácida com ácidos orgânicos. A Coca-Cola, o refrigerante, ele é um ácido
fabricado, Industrializado. industrializado. Ele não é um ácido orgânico. Nosso corpo não consegue entender esse processo, né, Jaque? Não seria tipo um ácido natural. Isso, não seria um ácido natural. E como ela tem gás, ele é um fermentado, como a gente falou, ela tem gás, ela substitui tranquilamente a função de um refrigerante na alimentação. Por ela ser ácida também, você pode tomar um pouquinho junto com a alimentação, tá tudo bem. Se a gente for lembrar novamente lá dos ocidentais, né, Jaque? Junto com a alimentação, eles tomam sopinha, o lamin, eles tomam caldo. Então não quer dizer que você tem uma controvérsia aí, aqui, sempre no nosso mundo, né? Na realidade, lá eles tomam líquido pouco com a alimentação e tá tudo bem. Não vai interferir nos ácidos estomacal para digerir o alimento. Não é 1 litro de sopinha, 1 litro. Então, por conter ácidos orgânicos, um pouco de kombucha com alimentação, sim, auxilia no processo de digestão para quebrar a alimentação e ajudar a absorver os nutrientes. Seria uma ordem? Tipo, tem que ser antes, depois, durante, tanto faz? Seria interessante, já que meia horinha antes da alimentação, ela já vem fazer essa função. Se quiser tomar junto com a alimentação, com as principais refeições, também tá tudo bem. E também nos horários do lanche você pode beber. Tem cliente que bebe em jejum. E aí, já que nós temos os sabores que tem gengibre, aí você vai me perguntar, mas eu posso tomar antes de dormir? Sim, você pode tomar kombucha antes de dormir. Eu não indicaria os sabores com gengibre. Por que não gengibre? Porque o gengibre, ele é mais... Ele acelera o processo de queima de gordura, né? Como a gente sabe. Mas ele também é um pouquinho estimulante. Dá um hype. Isso, eu indicaria, se fosse na parte da manhã, como ali em jejum, ou no lanche, ou no café, sim, a de gengibre, para você ter uma energia bacana durante o dia. Mas à noite, qualquer outro sabor que não tivesse gengibre. Então, para quem tem aquela moleza do meio da tarde, tipo eu, de gengibre seria o ideal. Seria excelente. E antes de dormir, já que sim, a kombucha seria legal, porque o chá verde, Jaque, ele contém L-teanina. É um dos únicos, acho que é o único alimento na face da Terra que contém L-teanina, que é um aminoácido. Esse aminoácido, ele auxilia no processo de produção da melatonina. Que é para pigmento de pele. Isso, auxiliar no sono e tal. E essa conexão que a gente conversou, intestino-cérebro, quando você bebe kombucha, ela faz a conexão nas ondas alfa do cérebro. Então é um papo bem interessante. Ela vai fazer com que você durma bem, que você tenha uma noite melhor de sono, sim. E sempre, já que lembrando que ela auxilia. Ela auxilia na digestão, ela auxilia no sono. Ela não faz nada sozinha, né? Então não vai tomar kombucha e dormir às 3 da manhã e achar que você vai acordar ótima. Não, ela auxilia muito em todos os processos, desde que você também tenha... Se ajude. Por exemplo, academia emagrece? Não, você tem que ir para academia, né? A fruta é boa, é rica em vitamina, mas você tem que comer a fruta regularmente, né? A nossa garrafinha tem 300 ml. Se você beber 100 ml por dia, você já tem os benefícios dela. Beber frequentemente. Depois de aberta, ela dura 3 dias. Com esse mesmo sabor, né? Mas, então, se ela dura 3 dias, você abre e você vai ter uma kombucha para beber em 3 dias. 100 ml por dia, você vai ter todos os benefícios dela. Após o 3º dia, estraga? Não, ela não estraga. Ela só vai ficando um pouquinho mais ácida. E aí, o que você teria que beber? Eu ia dizer, porque às vezes eu esqueci minha esqueço, kombucha na geladeira 1 semana. Tipo isso. Estragou? Não. Ela vai estar mais ácida porque um dos 4 ácidos da kombucha é o ácido acético. E o que é o ácido acético? Vinagre. Aí ela vai estar mais avinagrada. Você vai beber em menor quantidade. Sobrou 200 ml. Daria para 2 dias se fosse consecutivos. Como já passou uma semana, toma 50 hoje, 50 amanhã e vai bebendo. Ela não estraga. Ela vai ficando mais avinagrada
vai intensificando a função dela, mas você tem que diminuir a dose por causa da acidez, né? Então, quando se faz vinagre de kombucha também, aqueles cubizinhos lá... Aquele de maçã e coisa assim, seria disso? Aquele é um ácido acético, aqui tem ácido acético, mas ela não é só ácido acético, é ácido orgânico, glucorônico, então e vitaminas e um monte de outras coisas além do ácido acético. O vinagre é só ácido acético. Então, já que daí pode saborizar lá e tudo. Se você deixar uma kombucha natural, digamos, esqueci um mês a minha kombucha lá na geladeira. Cara, tu pode deixar lá 1 ano. Tu vai usando como vinagrinho na tua salada. Nossa, tá. A natural, por quê? Porque daí ela não vai tendo esse saborzinho diferente quando ela é saborizada, né? Então, uma kombucha, ela nunca estraga. A gente indica beber em 3 dias só para manter mais esse sabor próximo ao natural. Que é gostosinho, mais docinho, né? Isso, levemente doce, né? E outra coisa interessante, já que também da kombucha, existe no mercado várias e várias kombuchas, né? Então, existe a mais ácida e existe a mais doce do mercado. A Lenoutre, ela tá bem no meio. Ela não é o pH mais ácido, não é a kombucha mais doce, justamente naquele esquema que a gente falou, de poder atender a toda a família. Ela é uma kombucha bem equilibrada, muito diferente. Tem amantes de kombucha que vão preferir a mais ácida, tá tudo bem. Tem aqueles que preferem a mais doce e tá tudo bem, mas você entende que quanto mais doce, mais caloria, né, mais glicose, e a intenção da Lenoutre era se manter naquele padrão de mais saudável, menos caloria. Então ela é bem equilibrada em acidez, equilibrada em gasificação. Então ela tem esse padrão um pouquinho mais neutro, sabe? Tia, não. Adri, você comentou da questão ali que a Lenoutre é um intermediário, né? Tem um kombucha mais doce e tem kombucha mais ácida. Mas esse doce daí é açúcar? Isso, boa pergunta, Jaque, porque assim, ó, a kombucha, a Lenoutre, ela é feita com açúcar demerara, né? O que acontece? Quando você pega o scoobzinho e coloca lá no chá, esse chá tem que ser doce. A levedura, esse Scooby, ele precisa desse chá doce, ele consome, é uma fermentação... Scooby ele gosta de um docinho, ele gosta de açúcar, né? Então, na realidade, ele consome esse açúcar e faz todo o processo metabólico dele. E desse processo metabólico, ele acaba deixando ali no chá as vitaminas, os minerais, os ácidos orgânicos, os antioxidantes. E o que acontece? Mas vai açúcar? Vai, mas é para levedura, diferente. E outra coisa interessante, quanto mais refinado, quanto mais branco o açúcar, mais o Scoobzinho adora. O Scooby, ele é vegetal, né? Ele é vegetal. Nós somos animal. O Scooby é do povo. Quem gosta de um negócio que não... Então, nós como seres animais, quanto mais o açúcar escuro, mais nutriente e mais interessante é para nós que somos animais. O certo seria quanto menos açúcar, melhor, mas se precisar, quanto mais escurinho, mais interessante. O nosso processo de metabolização é diferente de um vegetal. O vegetal, se ele receber esse açúcar mascavo, ele tem um processo muito cansativo. Então, para ele é uma carga muito grande de informação. Cara, o que eu faço com esse ferro? O que eu faço com isso? Para onde que eu jogo e tal? Ele acaba se cansando no processo de absorção e ele não faz todo o trabalho correto que deveria fazer. E nós não, para nós quanto mais branco, menos interessante, porque é mais refinado. Para ele, quanto mais branco, mais clarinho, mais simples o açúcar, mais ele trabalha, mais ele fermenta, mais ele faz todo o processo interessante para nós. E olha só, Jaque, a fermentação da kombucha é uma fermentação alcoólica. Por quê? Porque ela vem do açúcar. Mas nessa fermentação, a kombucha é uma fermentação aberta, né? A gente sela ali e tal, para proteger, né, contra mosquitinho, poeira. Tipo, o vinho é no barril. Isso. A cerveja, o vinho são fermentações fechadas. Então,
fica aquela concentração de álcool ali, que é uma fermentação alcoólica também. Mas então quando eu tomo uma kombucha no final de semana e acho assim que eu tô alegrinha, não é viagem da minha cabeça. Não, não é do açúcar. O que que acontece? Como a fermentação é aberta, esse açúcar ele evapora e só fica essa parte interessante ali na kombucha, no líquido. Diferente, já que de quando você faz uma kombucha em casa, você não tem esse controle do álcool. Como que a Lenutrer garante para você, inclusive a gente tem um selinho do mapa, uma numeração que é do Ministério da Agricultura, que a kombucha é fiscalizada, que ela é feita dentro de um padrão de qualidade, a gente tem medidores lá, que garante que aquele processo não deixa uma bebida alcoólica. Existe kombucha alcoólica, sim. Meu Deus, gente, imagina a pessoa cai no teste do bafômetro. Não, moço, não foi cerveja, foi só uma kombucha. Ela pertence a uma outra categoria que se chama hard kombucha, uma outra legislação e tá tudo certo. Ah, tem legislações diferentes? Sim, para bebida alcoólica, essa hard kombucha pertence a essa legislação. Gente, uma vez eu tomei isso lá fora. Existe. Eu não sei falar inglês, né? Eu não sei. Eu comprei, eu tava num pub, que era aqueles pub crawl lá que a gente ia de pub em pub pedindo drink, né? E daí eu pedi uma bebida e disse pro garçom, não, me surpreende, né? Me vê o que você achar legal. E ele me veio com chá. E aquilo ficou, tipo, eu e o meu amigo ficamos tipo, cara, como assim? Ele deu um chá e nós ficamos meia hora naquilo. E era alcoólico. Sim, existe essa kombucha alcoólica e existe a não alcoólica, né? No entanto que a gente tem essa legislação. Por ela ser medida, a gente tem instrumentos, termômetros, tem todo um mini laboratório dentro da fábrica, né? E aí a gente consegue garantir o que a gente está entregando. Quando você faz em casa, você não tem esse controle de álcool. E outra, a Lenutrer, ela controla o tempo de fermentação do chá, o tempo, a temperatura da água. Então é todo um conjunto. E o chá, a gente usa o chá verde orgânico, né? O que que acontece? Para ser uma kombucha tem que ser somente com chá verde. Aqui a gente chama de chá verde, né? Mas o chá preto também não? Isso, na realidade esse chá é uma planta, ela se chama Camellia sinensis. Então é uma planta enorme, se chama Camellia sinensis. Se você pegar a folhinha dela e torrar, é o chá preto, Camellia sinensis. Se você pegar a flor dela, chá branco, Camellia sinensis. Se você pegar a folha, é o chá verde, Camellia sinensis. Eu vou fazer... E aí, olha que interessante. Eu posso fazer kombucha de chá de hibisco, chá de camomila, chazinho de hortelã? Não. Por quê? Se você pensar, já que assim, a natureza ela é muito sábia. Muito, muito sábia. Aí pensa assim, Camellia sinensis é uma árvore, né? Qualquer desse chazinho da planta, da folha, você consegue ter os benefícios da kombucha. A energia que ela tira da terra, os nutrientes que ela tira da terra é tão poderoso, é uma carga tão grande, não menosprezando os chazinhos rasteiros, os hibiscos. Eles não têm esse poder, essa quantidade de vitamina, esses nutrientes que o chá verde tem. Então, por isso que ela é uma bebida tão cara. Você pergunta, por que kombucha é tão caro? Todo o processo de produção, os nutrientes, a gente utiliza 100% dos ingredientes orgânicos. E essa árvore é nativa daqui, não? O nosso chá, ele tem uma plantação em São Paulo, que é a mesma cultura de plantação dos chineses já aqui, que é o povo mais sábio em termos de chá verde. Eles têm horário para colher, eles têm horário para plantar, então é todo um cuidado no manuseio desse chá. E eles não têm plantações próximas, né? Para que sugar o nutriente da terra. Isso, para que não venha o agrotóxico, por exemplo, assim, para que você tenha uma certificação de orgânico no produto, ele não precisa ser 100% orgânico, ele pode ser 95%, 85% orgânico, né? A Lenutrer está atrás da certificação, mas a gente não conseguiu ainda porque é um processo muito caro, mas está em caminho, né? Mas se você ler
toda a lista de ingredientes ele é 100% orgânico. Ele já é, mas não tem o certificado. Já é, mas não tem o certificado. Porque a gente acredita assim, ó, a gente vende saúde, né? O Nutri vende saúde, né, Jaque? Como que eu vou colocar um chá verde que não é orgânico se vai estar cheio de agrotóxico, por exemplo? Ah, não precisa ser 100% ingrediente orgânico. Então, eu vou pegar o chazinho verde e não vou colocar orgânico, que é mais barato. Não, a gente não quer competir em preço, já que a gente quer competir em qualidade. Então, ele é 100% orgânico, sim. E aí, quando a gente pensa nesse processo de produção, de todo o cuidado, aí vem a justificativa de valor, de diferença. Você pode me dizer assim, ó, lá tem uma kombucha por 8, a de vocês é tanto. Cara, lê rótulo, vê os ingredientes, vê quem que está produzindo, vê se tem certificação do MAPA, para te garantir que não seja uma bebida alcoólica, né? E como a gente cuida da criança e do idoso, fora os adolescentes e adultos, a gente tem essa preocupação de estar oferecendo uma bebida muito criteriosa, sabe? Em termos de qualidade, em termos de todo o cuidado que a gente queria que tivesse com a gente quando a gente compra, né, já que um produto. Porque tu tá trocando o teu dinheiro por um produto. É uma troca. E o dinheiro da pessoa é o tempo que ela levou trabalhando e tal e tal. E eu não acho justo, assim, ó. Então, assim, ó, a minha kombucha é assim, eu sei o que tem aqui dentro, eu tô te oferecendo. E eu fico tranquila nessa troca, sabe? Um dinheiro por um produto que é honesto, que tem um apelo interessante. É a lógica do eu estou entregando exatamente o que eu estou te vendendo. Isso, Jaque. Bem isso mesmo. Essa é a filosofia da Nutri, oferecer saúde, oferecer nutrição, o que a gente ofereceria, o que a gente oferece para nossa família, né? Não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Das perguntas ali da caixinha, né? Eles tinham perguntado se podia para criança, para diabético, você já falou isso, né? E tem também uma aqui que eu acho que a gente não comentou, que são das gravidinhas. Sim, bem assim, já que, ó, se a minha cliente, ela engravidou e vai começar a tomar kombucha, eu não indico. Por quê? Se tudo der ruim, vai ser a kombucha. Ah, vai comprar kombucha. Se ela jantou um cachorro quente e não estava bem, foi a kombucha. Se o médico não for uma pessoa atualizada, que não tem informação, que não tem conhecimento, tudo é a kombucha. Eu não indico. Porém, se ela já vem tomando antes da gravidez, eu super indico. Para as minhas irmãs, eu super indico. Para minha família, para as pessoas próximas, leva kombucha, porque é o período que você mais vai precisar. Se a gente fosse estender o nosso intestino, ele é tamanho de uma quadra de tênis, 200 metros quadrados. Um adulto chega a ter até 2 quilos de fezes no intestino quando ele não faz a evacuação de forma correta ou que consome muita carne. Então, como a kombucha tem bastante ácidos orgânicos e ela atua muito diretamente no intestino, ela auxilia nessa motilidade, porque o que empurra as fezes, né, para que a gente possa fazer evacuação? É a motilidade do intestino. Kombucha auxilia nessa motilidade, então vai auxiliar ela se por acaso ela tiver prisão de ventre. Na gestação a gente tem muita retenção de líquido. A kombucha é detoxificante, ela auxilia nesse processo de circulação, então vai auxiliar. Diminui inchaço também. Total, assim, já que ela auxilia nesse processo. Então, assim, ela tem um monte de benefício que a gravidinha pode estar tendo, sim. E eu super indico, mas não quando ela vai começar a tomar, não teria nenhum problema, tá? Eu fiquei grávida, hoje eu vou começar a tomar. Cara, vai te ajudar muito. É mais pelo psicológico. Mais pelo fato de deu ruim, que gravidinha dá muito ruim, vai ser a kombucha. Não, gente. Ela tava super bem, né? Intestino reguladinho, bonitinho, quer começar a tomar kombucha porque leu que faz bem, ficou trancada. Foi a kombucha. Não, é porque ela tá gravidinha e é um processo natural. O bebezinho empurra todos os órgãos para dentro, né? Então, sim, indicaria kombucha se ela já é minha cliente e vem tomando durante a gravidez. Inclusive, já que, voltando, né? Porque
a kombucha, ela surgiu lá, né? No Império lá, tipo, fala, Isso, no lá Ocidente? na época da dinastia aqui. Quando eu falo lá, é porque eu divido o Oriente e o Ocidente, né? Porque como ela surgiu lá, tem muitas histórias de lá. Então, as mulheres iam para os campos de colheita com o bebezinho aqui. Lá elas levam, elas estão amamentando, elas estão colhendo chá verde, elas fazem chá verde para beber e elas estão bebendo e sai no leite o bebê, consequentemente está tomando chá verde e está tudo bem já, que aqui não pode, sabe? E aqui os médicos que não entendem, já que eles diriam que não pode chá verde por causa da cafeína, né? Ah, vai acelerar, vai, você não vai dormir direito, né? Gente, não tem nada a ver. A cafeína do café é uma coisa, a cafeína do chá verde isolado é uma coisa, a cafeína do chá verde da kombucha é outra coisa completamente diferente. A gente fala que é uma tríade, né? Os antioxidantes e a cafeína do chá verde, já que junto com a L-teanina, eles formam uma tríade e eles fazem esse processo de tranquilo, sabe? Eles fazem essa conexão muito forte com o nosso cérebro, de foco, de concentração, de auxiliar no sono, de ficar tudo bem. Ele não te dá um down como se fosse o chá de camomila. Ai, tô nervosa, vou tomar um chá de camomila. Não, ele não te deixa assim, ele te deixa bem. Essa tríade, L-teanina, cafeína e os antioxidantes da kombucha. Então, não faria nenhum mal para a gravidinha, não faria nenhum mal para a mamãe que está amamentando, entendesse? Mas a gente não indica de primeira para quem está amamentando, para quem está grávida, não. Se ela já é minha cliente, se ela é uma pessoa muito próxima, eu indico. Se eu engravidasse hoje, continuaria tomando. Lá fora os bebezinhos já tomam, já no peito ali, mamando, tá tudo certo. É muito cultural, sabe? Já que, inclusive, sommeliers de chá explicam isso muito, muito certinho. Tem sommelier de chá? Tem sommelier de chá. Então, assim, ó, aqui tem cafeína, a L-teanina é a cafeína do chá. Tá. A cafeína é cafeína do café. Então seria mais tipo foco e alerta? Isso, mais ou menos isso. Por exemplo, uma gravidinha, ela pode tomar até 2 copinhos de chá verde, mas ela poderia tomar um golinho assim, se fosse proporcional, sabe? Aí o que ela faz, já que ela vai lá e toma uma garrafa de café o dia todo, né? E aí ela vai tomar kombuchinhas, né? Se ela não tiver conhecimento e fazer. Eu não dormi a noite toda porque kombucha tem cafeína. Inclusive, voltando lá sobre a origem da kombucha, inclusive tem relatos na Bíblia, porque a kombucha ela é milenar, desde a época... antes de Cristo ali, né? Isso, Ruth nos campos de centeio, ela ia fazer plantação. Ai, como é que era o nome do chefe dela? Esqueci. Enfim. Não sei não. O chefe da Ruth. O chefe da Ruth é um nome pequenininho. Esqueci. Ele falava, Ruth, venha tomar essa bebida avinagrada, fermentada, que era a kombucha, já que. Então, assim, ó, nos navios, antigamente só existia navios, né? Os escravos tinham muito escorbuto, que era a falta de vitamina C e tal. O fermentado era muito ativo, começou a ser muito intenso para poder suprir essa necessidade da vitamina C dos escravos. E o que era a bebida fermentada? Rica em vitamina C? A kombucha. A kombucha. Então tem muitos relatos do surgimento, ela é milenar. Aqui no Brasil nós tivemos a primeira fábrica de kombucha no Rio Grande do Sul em 2013, então ela é muito recente aqui. Né? É que a gente também não tem o hábito de chá, né? Isso, a gente não tem a cultura do chá, mas o chazinho quente, né? Quando precisa de uma coisa. Eu vi que mundialmente ela ficou mais aqui no Oriente, né? No Ocidente, depois da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1960, que veio o boom da kombucha para o Oriente. Isso, por essa bebida ser muito rica, né, Jaque? Então, eles tinham muita escassez de comida, de alimento, e eles tinham muita escassez de nutrientes, eles precisavam de alguma coisa
para dar energia nos campos lá de guerra, dos impérios e tal. Eles bebiam kombucha para ter energia para a luta, para ir à luta. Então, ela é energética, sim, ela te dá um gás, sim, ela tem toda essa função de intestino, principalmente no intestino, mas ela tem outras funções também bem interessantes, que é nutrir. Ela te nutre. Como eu falei, não é um remédio, não é uma medicação, ela não faz milagre, mas ela tem muitos e muitos benefícios que podem auxiliar num estilo de vida mais tranquilo. Inclusive, dá para fazer chazinho, suco verde com kombucha. Você bota sua couve, sua maçã, seu gengibre, o que você quiser, e bota uma kombucha de tangerina, bota uma kombucha de hortelã, e pode completar um pouquinho com água, ou só faz ela toda com kombucha, substitui a kombucha com água, bate e bebe, fica muito gostoso. Para quem quer socializar e não quer uma bebida alcoólica, mas quer estar com a tacinha, leva uma kombucha, bota na tacinha, ela fica super bonita. Ou se você quer socializar e quer um pouquinho de álcool, também tá tudo certo, faça o seu drinkzinho lá com o que você quiser e coloque a kombucha também. Olha aí o energético natural para você. Energético natural com probióticos, né? E o que é o probióticos? A gente fala muito em probióticos, né, Jaque? O Yakult, ele tem um tipo de probióticos, né? A kombucha tem mais de 30 probióticos. Só que assim, a minha kombucha tem uma variedade deles. Se você fizer na sua casa, tem outra variedade. Então, ela se adapta ao local. O scoobzinho? O scoobzinho, ao local, à temperatura, que cada casa vai ser diferente. Então, não se tem como mensurar que nem o Yakult. É o Kasei Shirota. Pode ser aqui na China, ali só tem Kasei Shirota. Eles conseguem mensurar qual que tem. Então, mas apesar de só ter um, a kombucha ela tem mais de 30 e não se consegue mensurar porque varia muito, mas tem estudos sim, científicos. Inclusive a gente prepara um material aqui para a loja, tem vários artigos científicos interessantes falando. Hoje no Instagram, no YouTube, tem muitos médicos indicando. Quando o médico ele é atual, quando ele entende, quando ele estuda nessa pegada de uma alimentação mais saudável, ele vai que ele vai indicar, ele não vai ter medo. Já está crescendo bastante, né? Esses médicos mais atuais que estão mais preocupados com a alimentação saudável, a questão das inflamações. Agora está muito na moda, né? A cúrcuma, o gengibre, que sempre teve, mas agora virou hit por causa dos Instagrams da vida, né? Sim. Nós temos um sabor que está meio em stand-by, que ele vai cúrcuma, que é manga com cúrcuma, né? Como nós só utilizamos alimentos orgânicos, a gente teve uma dificuldade, uma época de conseguir a manga orgânica, a gente meio que deu stand-by e por enquanto ela não está na linha. Nós temos 6 sabores, mas a manga com cúrcuma não. E a cúrcuma é vida, né? Eu acho que até final do ano a gente queria muito. Só que hoje, já é um processo diferente, porque hoje nós já somos regulamentados, né? Então eu teria que estar desenvolvendo novos rótulos. É toda uma burocracia que se eu quiser entrar com ela hoje eu já não posso. 2 anos atrás a kombucha não era regulamentada, eu podia ter um sabor novo todos os dias, que estava tudo certo. Nós tínhamos 10 sabores na linha e a gente trabalhava com os 10. Aí hoje a gente preferiu trabalhar com 6, questão de logística, armazenamento. Mas a burocracia super ajuda, o governo tá aí só pra te auxiliar, tá? E aí a gente tá com esses 6, mas a cúrcuma tem... Nossa, ela é maravilhosa, anti-inflamatória. Inclusive, quem Se você gosta... quiser uns pezinhos de cúrcuma orgânico, minha horta aqui na frente tem cúrcuma. Gente, e outra, quem gosta de ovinho de manhã, no café da manhã, uma super dica, pulveriza ou corta, se for naturalzinho, e coloca em cima do ovo. Nossa, no café da manhã ele é super indicado, assim. Meu Deus, eu encho lá o ovo de cúrcuma, açafrão. Aí tem a cúrcuma e açafrão, eu confundo os dois, sabe? Mas acho que é a mesma coisa, tem um que é... Eu acho que açafrão é a cúrcuma, mas eu não tenho certeza, o açafrão da terra, não é? Eu acho que... Eu tenho uma semelhança ali, agora eu não lembro. Nossa, assim, eu ia perguntar.
Que o Le Nutré. O Nutré seria de nutrientes. De onde vem o Le? Tava louca por essa pergunta. Assim, já que, ó, se você juntar o Le Nutré, ele quer dizer alimentai-os. O Le Nutré é uma palavra mesmo. Ela é junta, né? Seria, acho que é francês ou italiano. Seria alimentai-os. E desde o começo da Le Nutré sempre foi a preocupação estar levando nutrientes, estar levando nutrição, um valor além de um alimento, né? Já que bala alimenta, bolacha recheada alimenta, Coca-Cola alimenta. E nós queríamos nutrientes, não só um alimento, né? Então o nome tinha que ser a cara, né, desse nutriente. Daí a gente pensou, vamos procurar. Então procuramos Le Nutré, então é alimentai-os. E se você dividir o Le do Nutré, fica a Nutri. Então ele super casou, a gente juntou os dois, Le Nutré, ficou tudo junto e misturado e deu super certo. E passa essa mensagem que a gente quer para Le Nutré, sabe? Eu lembro que quando a gente já foi lá em casa pra tomar um café, a gente tava comentando da mandala na embalagem. Sim, sim. O rótulo já, que ele foi todo pensado, porque a gente gosta muito da parte neuro, né? A gente é apaixonado por neurociência. Então, por exemplo, desde a mandala, desde os 3 pontinhos ali no trevo. Se tu for pensar, a gente trabalha com produto natural, natureza, nutrição. Se você for pensar em toda a natureza, né, Jaque? As hemácias do nosso sangue, ela é redonda. A lua, ela é redonda. O sol, ele é redondo. A terra, ela é redonda. Tudo são ciclos. A nossa vida é um ciclo. A vida é um ciclo, né? Então, e tudo gera energia, tudo é frequência. Aí o Tesla, né? Da literatura, não, o Tesla do carro lá. Ele falava, e até dizem que não foi ele que disse, né? Mas até então eu achava que era ele que tinha essa frase. Mas que Tesla é esse, então? O Tesla da literatura. Pensador, filósofo. Nikola Tesla. Tá. Ele falava, se você quer saber sobre os segredos do universo, você tem que entender sobre energia, frequência e vibração. Então, a Le Nutré acredita que o alimento tem uma energia, tem uma vibração. A gente quer que chegue na casa do cliente, que ele sinta todo esse carinho, que a gente prepara o alimento, começando pela embalagem, né, Jaque? O que é a mandala? A mandala é equilíbrio. A mandala é essa coisa de... A mandala, no caso, seria essa... A mandala que tem no rótulo da Le Nutré. Então, ela também é redondinha. Eu tenho uma cisma com coisas de ponta. Eu não gosto. Não gosto de quinas. Que espeta, que machuca. Então, quis uma coisa mais redondinha. Então, e a própria embalagem ela é toda redondinha, né? Ela é toda redondinha, verdade. Então, nós temos aqui, não vai dar para ver no vídeo, as ondas alfa, que a gente fala que a kombucha atua nas ondas alfa do cérebro. Então, a gente fez umas ondas aqui, remetendo a essa frequência, essa vibração. Então, a gente acredita nisso, né, Jaque? Não é possível que a gente seja só um corpo, né? Eu acho que tudo envolve, tudo emite, tudo, né? Então, quando a gente fala que a doença começa também pela boca, não é só que tu põe pra dentro, é que tu fala, que tu transmite. Como a gente não pode chegar lá em cada... Porque eu tenho um produto em loja também. Eu não tô lá quando o cliente compra. Então, eu quero que quando ele chegue até ele o nosso produto, que ele possa sentir, já que a gente não tá lá pra falar, todo esse carinho que a gente tem por ele, sabe? Então, todo o carinho com a embalagem, com a escolha da mandala, a escolha da logo, a escolha do nome... É dizendo, sim, você é importante, a gente se importa e a gente está aqui para ajudar, para nutrir. Essa é uma das filosofias. O logo da Le Nutré né? Le Nutré nutre você. Então, vai muito além do alimento, né? Já que quando a gente fala em símbolos, é muito além do alimento. É a mensagem que você passa. Das caixinhas eu acho que foi tudo. Ali
né, já entendi que as gravidinhas vai depender, né, de cada caso ali, né, se a pessoa já toma pra continuar. Diabético pode, criança também. Tem algum caso que não é indicado o consumo de kombucha? Já que nem tudo é para todo mundo, né? Se a gente for falar em nutrição, quando eu atuava na clínica, por incrível que pareça, tinha criança que tinha alergia de água, tem criança que não pode beber água. E água é o alimento mais puro, o alimento mais indicado para todo Deus, mundo. substitui pelo quê? Só que nem todo mundo tem criança, tem uma doença bem séria de criança que não pode beber água. Tinha paciente que não podia comer banana. Banana é fruta, fruta é da natureza, é para todo mundo. Não. Uhum. Então, assim, ó, moda, né? Nem Tudo tudo é é pra para todo todo mundo. Igualmente a kombucha. Não, kombucha não é para todo mundo. Se você tem alguma patologia muito específica, patologia, a gente está falando de uma doença mais grave, você precisa de medicação e orientação médica. E se você quiser consumir kombucha, venha conversar, a gente orienta, a gente passa receitinho se você precisar para você levar para o médico para ele ver se tem alguma incompatibilidade e tá tudo bem. Se você é uma pessoa normal, não tem nenhum tipo de problema, eu quero para o meu dia a dia, tranquilo. Adri, tá tudo bem e tal, eu quero para uma vida mais saudável, eu quero para o treino. E tá tudo certo, sim, ela serviria. E se a gente for pensar até em uma incoerência, né, já que porque tem tanta gente doente que bebe Coca-Cola e adoece. E daí diz, não, é para todo mundo. Não, então a gente cuida das pessoas. Kombucha é para todo mundo? Não. Se você tem uma patologia, venha conversar, a gente conversa com o médico, que nem as clientes, nós temos 3 clientes diabéticas. E a gente conversou com o médico, pode, sim, porque ela melhora o índice glicêmico, a nossa receita é controlada. E tem um pessoal também muito específico que tem alergia aos food maps, que são alimentos fermentados. Kombucha é fermentado. Se você tem essa alergia, essa intolerância a food maps, que são alimentos fermentáveis, você também não poderia. Mas tirando isso, se você bebe sucos normais, refrigerantes normais, você tá apto a beber kombucha, sim. Não tem contraindicação. Então, em via de regra, se você não tiver nenhum problema prévio de sim, alergia, de criança, doença, né? tá Criança liberado. deixou de amamentar, já pode tomar, tá tudo tranquilo. Substitui o suquinho. Durante a amamentação, substitui o suquinho, assim, bem tranquilo. E com bem menos açúcar, porque Com bem menos o açúcar. Scooby come açúcar. O Scooby precisa, ele Açúcar. precisa. E aí, nesse processo da fermentação lá do Scooby, quando se faz em casa, às vezes, o Scooby não cresceu, não se desenvolveu, e a pessoa dá-lhe tomar kombucha alcoólica ou com açúcar. Mas o Scoobyzinho, às vezes, tá até ali, coitado, não se desenvolveu porque ele não consumiu açúcar, né? E quando se tem uma produção controlada por instrumentos no mini laboratório, a gente consegue perceber, porque são vários Scoobies, não é uma única Uma matriz. criaturinha exigente, né? Sim, e daí a gente consegue, ele não consumiu açúcar porque o pH não tá legal. Esse pH não tá legal, o que aconteceu? Então essa produção é descartada. Então sim, ele é bem exigente e procure sempre uma kombucha regulamentada se você quer ter segurança alimentar. Acho que da minha parte era isso. Queria falar mais alguma coisa, alguma informação que achei. Tranquilo, já que a gente está à disposição através do Instagram, é Nutrientes. Nós temos a venda em várias lojas, inclusive aqui pertinho da Jaque, na Palhoça. Nós temos à disposição e entre em contato no link da bio do Nutrientes, a gente indica a loja mais próxima ou pode estar adquirindo diretamente conosco também. Então, gente, por hoje era isso. Queria agradecer a Adriana que disponibilizou esse tempo. Se tiverem mais algumas perguntinhas, pode mandar aí no comentário que a gente responde. Faz aquele, como é que é aquele jabá? Curta, comente, compartilhe. E a gente fez um mimozinho. Pode agradecer a todos. Obrigada, Jaque. Nossa, eu fiquei muito honrada. Obrigada. Que especial. Obrigada mesmo, de coração.
E sucesso, né? Sucesso Para nesse nós. podcast.